Estamos nos aproximando do dia 6 de janeiro, quando é lembrado do Dia de Reis. Lembrando os Reis Magos que, seguindo a estrela, foram guiados até Belém e, quando encontraram a criança Jesus, prostraram-se e adoraram e ofereceram-lhe seus presentes. E com o Dia de Reis, a Igreja começa também um novo período do ano litúrgico chamado Epifania. Epifania é uma palavra que vem do grego e significa manifestação. A manifestação de Deus ao mundo, de Jesus ao mundo. De fato, a visita dos Reis Magos mostra de diferentes formas a manifestação de Jesus ao mundo. Uma delas são os presentes dados à criança. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Ainda que não se possa saber ao certo o significado dos presentes, porque a Bíblia não os explica, mas eles devem ter algum significado especial para serem citados, senão o texto diria simplesmente lhe deram presentes, sem dizer quais presentes. Os presentes provavelmente tinham a ver com o caráter da criança e com a manifestação de Deus ao mundo. Há várias interpretações dos presentes. Tem uma música que dá uma interpretação. Vamos ouvir. O ouro na música significa realeza, a realeza de Jesus. De fato, o ouro era um presente comum dado aos reis e simbolizava a realeza. Isso combina também com as palavras dos magos quando chegaram a Jerusalém e foram conversar com Herodes. E a sua pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Sem dúvida, eles buscavam um rei. E quando encontraram Jesus, mesmo sendo um bebê ainda, eles se prostraram diante de Jesus, o adoraram e ofereceram seus presentes. Portanto, o ouro, de fato, deve expressar a realeza dessa criança, que embora humilde e tendo nascido numa manjedoura, era sim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a quem tudo pertence e diante de quem, no futuro, todo joelho se dobrará em reverência e adoração. Jesus, a sua primeira vinda, veio em humildade e por isso nem todos o reconheceram. Assim, até hoje, muitos ainda não o reconhecem como Rei e Senhor. Alguns até blasfemam contra ele. Mas bendito de quem, desde já, o reconhece como seu Senhor e Rei e permite que Ele reine na sua vida e governe a sua existência. Vamos ao próximo presente. O próximo presente foi o incenso. A poesia ficou um pouco complexa nesse verso, mas diz que incenso a Deus só se traz e está ligado a uma adoração veraz, uma adoração verdadeira. De fato, incenso a Deus só se traz. O incenso era oferecido a Deus, a divindade. Dentro do templo, bem diante do véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, estava o altar do incenso. Ele estava ligado à adoração à divindade, à adoração a Deus. Enquanto o ouro, então, indica a realeza de Jesus, o incenso indica a sua divindade. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Jesus não era ninguém menos do que o próprio Deus, Filho, Criador do céu e da terra, que veio ao mundo
cumprindo suas promessas, feitas desde a queda em pecado no Jardim do Éden. Deus se fez carne, se humanou para nos resgatar e salvar. O incenso indica a divindade de Jesus. Jesus é Deus, continua sendo Deus. O nosso Salvador também é o Rei do Universo e Deus. Hoje nos tornamos tão íntimos que, por vezes, parece que as pessoas falam com tal simplicidade, usam o nome de Jesus de uma forma tão simples, Jesus, 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 mas quanta dignidade há nesse nome, quanta dignidade há em Jesus. Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador. O mandamento também se aplica a Ele. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O seu nome é sagrado para nós. Devemos usá-lo com reverência, com honra, com respeito, porque é o nome do nosso Deus e Salvador. Como oramos no Pai Nosso, santificado seja o seu nome. Sim, santificado seja o seu nome eternamente. Deus amou o mundo de tal maneira que se fez um ser humano, porque esse era o único jeito de nos resgatar e salvar. O Rei se fez servo, Deus se fez carne, o Senhor se fez Salvador. A nossa atitude diariamente, a cada oração feita, sabendo diante de quem nós estamos e a quem nos dirigimos, deve ser a mesma atitude dos magos. Nos prostramos com reverência e adoração diante deste nome, para louvá-lo e bendizê-lo. Vou colocar uma estrofe de uma música que eu gosto muito e que reflete esse pensamento. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade, sobre Cristo Emmanuel, luz do mundo, Deus fiel. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. E por fim, os magos presentearam também a mirra. Eis a mirra de agrestimento, que na vida espelha fervor, singeleza, luz, beleza, exuberante amor. Me parece que a música pegou mais o lado do odor da mirra. E sem dúvida ela tem essa característica. A mirra, quando misturada a outros compostos, era um perfume. Mas eu acredito que a mirra tem um outro significado e que nem mesmo os magos sabiam e podiam prever. Primeiro, o nome mirra quer dizer lágrimas amargas. Ela é uma planta cheia de espinhos que só de olhar já me faz pensar na coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus e em suas lágrimas amargas e seu sangue na cruz. A mirra já era usada há milênios no Egito em funerais para embalsamar os corpos, preservá-los e mumificá-los. Portanto, ainda que os magos possam eventualmente até ter dado esse presente como um perfume, não sei se foi isso, mas provavelmente ele era, na verdade, uma profecia guiada pelo Espírito Santo do sofrimento e da morte de Jesus. Como mais tarde Jesus disse sobre aquela mulher que derramou o perfume sobre a sua cabeça antes da sua morte e até foi reprovada pelos discípulos, mas Jesus disse: ela derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento.
Assim também os magos estavam dando um presente que já antecipava o sofrimento, morte e sepultamento de Jesus. Um presente que desde o início já apontava para o fim, para a cruz, para o preço a ser pago pela nossa redenção. Ele teve de carregar sobre si os nossos pecados, teve de sofrer a maldição deles em nosso lugar. A mirra era um presente caro e precioso, mas não chegava nem aos pés, não chegava nem perto do preço e da preciosidade do sacrifício do Santo Deus por nós, pecadores. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como o prata, o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. E depois das lágrimas amargas e do sacrifício do nosso Salvador, ele morreu e foi sepultado. E aí novamente entra a mirra. João 19:39 diz que José de Arimateia e Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para embalsamar o corpo de Jesus. Dessa forma, os reis magos, inspirados pelo Espírito Santo e dirigidos por ele, honraram Jesus como rei que ele era, presenteando-lhe com o ouro, como Deus que ele era, presenteando-lhe com o incenso, e como Redentor da humanidade, presenteando-lhe com a mirra. Verdadeiro homem carregando sobre si o pecado da humanidade para sofrer a maldição desse pecado na cruz, e verdadeiro Deus para, com a sua morte divina e santa, ter o valor necessário para o resgate eterno. Não resta dúvida de que na veneração, na adoração, na atitude dos magos, para com Jesus está um grande exemplo para todos os cristãos de todas as épocas e também para nós. Como o Apocalipse nos mostra, o louvor dos salvos começa aqui e continua na eternidade. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Sem a vinda de Jesus, nós estaríamos perdidos e condenados, sem salvação, sem esperança, sem alegria, sem paz. Tudo que temos veio da encarnação de Jesus, de Deus ter se tornado carne, o Rei ter se feito servo, o Senhor ter se tornado Salvador. Por isso, como gratidão, diariamente nós nos prostramos reverentes, adoramos e lhe oferecemos toda a nossa vida como um presente. Como diz Romanos 12:1, a nossa vida em tudo que fazemos, em cada atitude, em cada palavra, é o nosso presente de louvor e de gratidão diário a Jesus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto espiritual de vocês. Amém.